Olá pessoal, saúde e paz para todos. Hoje eu quero apresentar para vocês essa sanduicheira Coty. Tá? Eu comprei ela na Shopee, ela custou R$ 52. O preço dela estava 62, com a moeda saiu por 52. Tá? Ela é rápida, eu ia comprar uma outra, né, de nome conhecido, porém tinha 5 estrelas, mas os outros diziam que ela era fraca, que ela era isso, que ela era isso. Então eu resolvi não comprar e partir para essa aqui. Lá ela tem uma pontuação de 4,9, quase 5 estrelas. Eu não vi ninguém dizendo que ela era fraca, mas pelo contrário, diziam que ela era rápida, assava rápido, ela era pequena, né? Mas é uma pequena que serve para colocar 2 pães, olha só, tá? Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ela é rápida, ela assa o pão em 2 minutos e 40. Só que, veja bem, ó, ela fechou facilmente. Então, se você colocar o pão assim para assar, ela vai demorar mais de 2 minutos e 40. Ela tem que estar assim, um pão por cima do outro, para aqui, ó. Tá vendo? Ela não fecha direito. Então, você vai ter que forçar. Então, o pão vai ter acesso à grelha de cima também. Mas se você colocar assim, olha a facilidade. Já fechou, né? Então, não tem acesso à parte de cima. Então, demora mais para assar o pão aqui nessa parte aqui. Você vai ter que dar 2 ou 3 rodadas. Por quê? Porque essa luzinha aqui, ó, ela acende e apaga. É que nem o forno elétrico. Aí depois ela acende de novo. Aí depois apaga de novo. Eu acho que se você colocar o pão assim, você vai ter que acender essa luzinha aqui 2 ou 3 vezes. Então, só uma vez só, já tá pronto o pão, se ele estiver assim, um por cima do outro. Tá aqui, gente, é Coty. Tá? Eu fiquei pesquisando bastante, que eu fiquei preocupada com a energia, né? Eu fiquei preocupada com a energia, né? Fiquei preocupada com a energia, de gastar energia muito. Então, como é 2 minutos e 40 somente, então vale a pena. Então, eu tô trazendo aqui para vocês aqui essa sanduicheira, tá? Que está no preço bom, tá bom? E é isso aí. É um vídeo curto. E vamos para a palavra. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 44, que diz assim: Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. Aqui é Judas Iscariotes. Ele foi até os principais dizendo: O que quereis me dar? Não é isso? Então ele recebeu 30 moedas de prata para trair Jesus. Jesus já tinha observado isso quando estava com os 12, dizendo: Um de vós me há de trair. E Judas Iscariotes até pergunta: Sou eu, Senhor? Jesus disse: Tu o disseste. E Jesus também deixou claro dizendo: Ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não tivesse nascido. Mas, na cabeça de Judas Iscariote, como Jesus não tinha pecado, não tinha nada que o condenasse, então ele pensou, talvez na cabeça dele, que ele sairia no lucro. Né? Então Jesus seria preso, faria uma cariação, não encontrariam nada, e o soltaria e ele sairia com as 30 moedas de prata. Só que não. Né? Só que não. Jesus ele foi condenado. E Judas, quando viu que Jesus foi condenado, ele devolveu as moedas, né? As 30 moedas de prata, e foi se enforcar. Né? Porque ele deixou claro: prendei-o e levai-o com segurança. Né? Judas Iscariotes pensou que Jesus seria solto. Com certeza passou isso pela cabeça dele. Né? Tanto é o motivo. Né? Quando ele vê que Jesus é condenado, ele devolve as moedas. Então, isso traz para nós, né, uma referência e fazendo com que parta para nós também, porque muitos de nós, às vezes, fazemos certas brincadeiras que trazemos problemas para o próximo, né?
Muitas das vezes, né, você quer dar um susto numa pessoa e o susto sai pela culatra, né? Tiro no pé e traz sequelas para a pessoa a qual você queria dar o susto. Então, nós temos que vigiar, porque essa mensagem aqui traz para nós também um diferencial. Né? Quantos, né, não levanta calúnia contra o próximo a ponto de danificar a vida do próximo? Às vezes as pessoas não querem a morte da pessoa. Né? Ela caluneia, mas não sabia que daria um estrago tão grande. Foi o que aconteceu com Judas Iscariote. Quando ele traiu Jesus, ele não sabia, não passava pelo coração dele que Jesus seria morto. Porque Jesus era inocente. Né? E quantas das vezes, um inocente é preso, um inocente é morto, um inocente cai em ciladas por causa de um amigo, né? Porque o amigo não desfez a brincadeira, né? Porque às vezes a pessoa faz uma brincadeira de mau gosto, alguma coisa assim, e não desfaz, eu só estava brincando, isso é mentira. Mas não desfaz, deixa pra lá, porque acho que só que, né, ali naquele meio pode ter alguém que vai levar a sério e vai trazer sérias consequências para o próximo. Então, que essa palavra possa falar ao seu coração, ao nosso coração, né? Porque nada na palavra é escrito por acaso. Né? Traz experiência para a nossa vida também. Então, você que gosta de brincar, né? Você que gosta de né, falar coisas que não é verdadeiras, né? Cuidado. Eu já passei por essa experiência, né? E é terrível, gente. É terrível. Né? Às vezes você faz um comentário, a pessoa esquece o que você comentou e acaba colocando outra coisa por cima e traz consequências terríveis. Né? Isso aconteceu comigo há mais de 15 anos atrás. Né? Então, isso é muito ruim. Né? A pessoa talvez esperasse isso mesmo, porque às vezes a pessoa faz isso esperando isso mesmo, que dê danos para a vida do próximo. Mas tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que faz aquilo mais não vai dar nada mesmo, eu vou só falar, né? Cuidado, né? Cuidado. Vamos nos cuidar, né? Quanto a isso, vamos nos alertar quanto a isso e vigiar, né? No que a gente fala, né? Para não mentir e levantar tragédia contra o nosso próximo. Então, que Deus possa nos abençoar. Você que ainda não faz parte dessa família, vem fazer parte dessa família, ora ao Senhor, para que Ele entre no seu coração e te leve para a igreja, né? Para a igreja, para fazer parte do corpo, né? Porque ainda que você não consiga, ora o Senhor, fala, Senhor, eu não consigo, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, né? E não tem como eu entrar para a igreja. Então, Senhor, se Tu me ama, me leva, mesmo que eu não queira. Né? Foi essa oração que eu fiz há 40 anos atrás. E o Senhor ouviu, né? E me levou para a igreja. E eu estou aqui, firme e forte com o Senhor, porque até aqui me ajudou o Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre das más línguas, das calúnias, das mentiras, né? Que trazem consequências danosas para nós, e que o Senhor possa nos guardar debaixo das suas potentes asas, né? Para que nós venhamos ser livres, né, da boca, né, do enganador e das tramas e forjação do inimigo das nossas almas. Então, que Deus nos abençoe, Deus guarde a sua família e que Deus haja em seu favor. Até o próximo vídeo. Tchau.